Permafrost, a bomba relógio das mudanças climáticas. Protegido por altas montanhas cobertos de neve, Stordalen é um planalto pantanoso, pontuado por pequenos lagos de lama. Um cheiro de ovo podre se mistura ao ar fresco neste canto do norte da Suécia. Aqui no interior do Círculo Polar Ártico, cerca de 10 quilômetros a leste da pequena cidade de Abisko, o aquecimento global avança 3 vezes mais rápido do que o restante do mundo. Nos pântanos cobertos de relva e arbustos e onde aparecem frutos azuis, laranjas e flores brancas, a presença de um homem vestido de astronauta mostra a insuspeita importância científica deste lugar perdidos nos confins do mundo. Os cientistas estudam a camada de solo permanentemente congelada, conhecida como permafrost. Solos permanente congelados também existem na Suécia. Solos permanentes congelados em maior quantidade existem no estado da Sibéria, na Rússia. Nós temos aqui outros vídeos no canal falando a respeito desse assunto, e nós iremos destacar nos cards mais adiante nesse vídeo. O pesquisador Kate Larson caminha sobre ripas de madeira colocadas para poder circular pelos lagos pantanosos, onde pequenas bolhas podem ser vistas emergindo à superfície. O odor característico de ovo podre vem do sulfeto de hidrogênio, às vezes chamado de gás do pântano. Mas é outro gás, inodoro em estado natural, que coloca a comunidade científica em alerta: o metano. Preso por milhares de anos no permafrost, o carbono está sendo liberado e entrando na atmosfera. Entre o metano e o dióxido de carbono, CO2, o permafrost contém o equivalente a mais de 1,7 trilhão de toneladas de carbono orgânico, quase o dobro da quantidade de carbono já presente na atmosfera. Embora permaneça no ar por apenas 12 anos em vez de séculos, como é o caso do CO2, o metano tem um efeito estufa 25 vezes maior. O degelo do permafrost é uma bomba relógio climática, alertam os cientistas. Círculo vicioso. Quando os pesquisadores começaram a examinar essas terras na década de 70, esses lagos não existiam, explica Larson, coordenador do projeto do Centro de Pesquisa de Impactos Climáticos da Universidade Sueca de Umeå, com sede na Estação de Pesquisa Científica de Abisko. O cheiro do sulfeto de hidrogênio que se mistura ao metano que escapa não era sentido tanto quanto hoje, enfatiza o especialista. Larson enterra uma haste de metal no solo para alcançar a camada ativa do permafrost, a parte que descongela no verão. O permafrost, solo que permanece congelado por 2 anos consecutivos, está presente a cerca de 25% das terras do hemisfério norte. Em Abisko, o permafrost tem até 10 metros de espessura e data de milhares de anos. Na Sibéria, pode atingir 1 quilômetro de profundidade e ter centenas de milhares de anos. Com o aumento das temperaturas, o permafrost começa a descongelar. Com isso, as bactérias decompõem a biomassa armazenada na terra congelada, causando novas emissões de CO2 e metano, que, por sua vez, aceleram o aquecimento global em um ciclo vicioso assustador. No pântano vizinho de Storflacket, a pesquisadora Margareta Johansson inspeciona o permafrost há 13 anos e constata que a camada ativa que degela no verão aumenta a cada ano. Desde que as medições começaram em 1978, a camada aumentou entre 7 e 13 centímetros a cada 10 anos, relata esta geofísica da Universidade Sueca de Lund. Esse freezer que mantém plantas congeladas há milhares de anos armazena o carbono que é liberado conforme a camada ativa se torna mais espessa, explica. Ponto de inflexão. De acordo com o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o permafrost pode recuar significativamente entre agora e 2100, se as emissões de CO2 não forem reduzidas.
A temperatura média anual do Ártico aumentou 3,1 graus Celsius nos últimos 50 anos, em vez de 1 grau para o planeta como um todo, alertou o Programa de Monitoramento e Avaliação do Ártico, AMAP, na sigla em inglês, em maio. A questão é se o permafrost atingiu um ponto sem volta, um momento temido para um lento e completo desaparecimento, em que a liberação de gases é inevitável e a mudança do ecossistema se torna irreversível. Os cientistas estão preocupados, por exemplo, em ver a floresta amazônica se transformar em savana ou as calotas polares da Groenlândia e da Antártica desaparecerem completamente. Se todo o carbono congelado escapasse, isso triplicaria a concentração desse gás na atmosfera, afirma Gustav Hugelius, especialista em ciclos de carbono e permafrost da Universidade de Estocolmo. Isso não aconteceria de repente de uma única vez, mas ao longo de décadas e séculos, acrescenta. O principal problema com o permafrost é que o degelo continuará mesmo se todas as emissões humanas cessarem imediatamente. Acabamos de ativar um sistema que vai reagir por muito tempo, completou Hugelius. Em Abisko, uma bonita cidadezinha com casas vermelhas tradicionais conhecida por suas auroras boreais, os sinais de recuo de permafrost já são visíveis. Existem rachaduras no solo e pequenos deslizamentos de terra. Postes telefônicos se inclinam pelo efeito desses movimentos. No Alasca, onde o permafrost está presente em 85% do território, seu degelo destrói as estradas. Na Sibéria, cidades inteiras estão começando a desmoronar com deslizamentos de terra. Em Yakutsk, de 300 mil habitantes, a maior cidade do mundo construída sobre permafrost, alguns edifícios já foram destruídos. A deterioração do permafrost também representa outros riscos para as populações e ameaça infraestruturas, como canalizações de água e esgoto, oleodutos e tanques de armazenamento de resíduos químicos ou radioativos, de acordo com um relato de 2019 do Ministério do Meio Ambiente da Rússia. No ano passado, um depósito de combustível se rompeu depois que suas fundações submergiram perto de Norilsk, na Sibéria, despejando 21 mil toneladas de diesel em rios próximos. A Norilsk Nickel afirmou, na época, que o degelo de permafrost enfraqueceu as estruturas da planta. Em todo o Ártico, o degelo do permafrost pode afetar até 2/3 das infraestruturas até 2050, conforme relatório preliminar do IPCC, obtido em junho e com publicação prevista para 2022. Mais de 1.200 cidades e vilarejos, 36 mil edificações e 4 milhões de pessoas seriam afetadas, de acordo com a mesma fonte. Ameaça para as metas de Paris. Os gases do efeito estufa que escapam do permafrost também ameaçam os objetivos do Acordo de Paris sobre o clima, alertam os cientistas. Os países que assinaram o Tratado de 2015 se comprometeram a limitar o aquecimento do clima abaixo de 2 graus Celsius positivo, se possível até 1,5 graus positivos. Em comparação com a era pré-industrial. O objetivo é alcançar a neutralidade do carbono em meados do século XXI. Para ter 2/3 de chance de permanecer abaixo do limite de 1,5 graus positivo, a humanidade não pode emitir mais de 400 bilhões de toneladas de CO2, conclui o IPCC recentemente. Nas taxas atuais de emissões, nosso orçamento de carbono se esgotaria em uma década. Mas essas emissões de carbono aceitáveis não levam em conta totalmente as possíveis e imprevisíveis liberações repentinas de gases de efeito estufa emitidos por fontes naturais do Ártico, alerta um estudo da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Muitos modelos climáticos não levam o permafrost em consideração, porque os efeitos do descongelamento são difíceis de projetar, enfatiza Hugelius. As emissões de algumas áreas são compensadas por um processo de surgimento de plantas do Ártico, devido ao aumento da temperatura.
Em seu último relatório de agosto, o IPCC aponta para essa questão, enfatizando que o aquecimento global adicional amplificará o derretimento do permafrost. Agir agora ainda pode afetar a velocidade do degelo, mesmo se não tivermos como controlar a porcentagem de permafrost descongelado. Isso não significa que não devamos abrir mão dos combustíveis fósseis ou mudar nosso modo de vida neste planeta. Se bem que a tendência em todo o mundo é os veículos elétricos que já estão sendo bastante cobiçados, principalmente na Europa, diminuindo bastante o efeito estufa. Mas eles ainda são reféns das usinas termoelétricas e dependentes do gás da Rússia para resistir rigorosíssimo inverno. Nós aqui do outro lado da linha do Equador temos mais opções, com o sol o ano todo. E vamos torcer para que eles possam criar alternativas de energias e melhorar o aquecimento em nosso planeta Terra. Pedimos seu apoio ao nosso canal, dê o seu like e inscreva-se. Até a próxima!